A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 26º domingo do Tempo Comum, 28 de setembro de 2025, último domingo do mês da Bíblia, portanto, dia da Bíblia. A todos nós desejamos um feliz domingo, conclusivo deste mês tão bonito que a Igreja nos convocou para ler, ouvir, meditar a palavra de Deus contida na carta de São Paulo aos Romanos. Com 16 capítulos, este belíssimo texto de maturidade teológica de São Paulo é para nós um grande dom. Pela apresentação de Jesus Cristo e toda a beleza da experiência de fé que o grande apóstolo das nações teve com o Filho de Deus. Dá tempo ainda. Faltam 2 dias para o mês acabar e você, se não leu, tem tempo para ler os 16 capítulos da carta de São Paulo aos Romanos. Bom domingo para todos. Nosso programa é um presente divino para nossas comunidades que estão gostando dele aqui neste canal, deixando seu like, seu comentário e com tantos irmãos e irmãs se inscrevendo, ativando o sininho de notificações para receber os nossos vídeos no seu celular. Muito obrigado então por deixar seu engajamento que impulsiona nosso canal e o mantém capaz de levar pela internet a todos a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Neste domingo nós rezamos com toda a Igreja assim: Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai em nós a vossa graça, para que, correndo ao encontro das vossas promessas, mereçamos participar dos bens celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra da Santa Missa deste domingo, encontramos na primeira leitura o texto da profecia de Amós, no capítulo 6, versículos 1 e de 4 a 7. O salmo responsorial será o Salmo 145, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: Bendize minha alma e louva ao Senhor. A segunda leitura está no texto da primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículos de 11 a 16, e o Evangelho em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Vamos ouvir então a primeira leitura da Santa Missa deste 26º domingo do Tempo Comum. Leitura da profecia de Amós. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Os que cantam ao som das harpas, ou, como Davi, dedilham instrumentos musicais. Os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos, e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O profeta Amós é um profeta pré-exílico e, portanto, atua entre os anos 760 e 750 a.C. Ele está no período em que o povo vivia em 2 reinos em Israel: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tinha Samaria como sua capital e o reino do sul, Jerusalém.
Viveu no período em que Osias era o rei em Samaria e Jeroboão II em Jerusalém. Era um tempo de fartura e, portanto, de vantagem econômica nos reinos do povo de Deus na Palestina. Havia também muita divisão social e classismos, com muita marginalização dos pobres, feita, imposta pelos ricos daquelas localidades. É aí que se instaura a injustiça social e Amós é o primeiro profeta do Antigo Testamento a tematizar a injustiça social e fazer apelos de conversão para os ricos. É aí então que os outros profetas, Miqueias, Oséias, vão tematizar também a injustiça social para o declínio desta atitude tão desumana, cruel e antifraterna dentro do próprio povo que Deus escolheu para si. Eis porque Amós então hoje lança os seus ais. Ai dos que vivem despreocupadamente, de vida tranquila, em Sião, portanto em Jerusalém, e dos que se sentem seguros nas alturas de Samaria. Tanto no norte como no sul, tem gente que vive de vida rica, abastecida. Os que dormem em camas de marfim, imaginemos o que é uma cama de marfim, feita de marfim, ao invés de madeira, deitam-se em almofadas, comem cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado, portanto, se alimentam muito bem, cantam ao som de harpas, portanto, vivem de concertos, da arte, da música, dedilham instrumentos musicais, como Davi fazia, bebem vinho em taças, por isso vivem no luxo, no requinte, e se perfumam com os mais finos ungüentos, ou seja, usavam perfumes caros. Está errado tudo isso? Aparentemente não, porque o corpo humano, a vida, precisa e pode ter, sim, uma fartura de bens que a gente sempre pediu a Deus. Quem não quer uma vida tranquila, bem abastecida e com suficiência em tudo aquilo que há de melhor? Todos querem, precisamos e pedimos a Deus uma vida assim. Aí não tem problema nenhum, não tem maldade nisso. Onde é que está a maldade e onde é que a folha vira? Para que o profeta Amós faça o lançamento deste ai, desta ameaça, no que está agora depois da vírgula. Ele diz: e não se preocupam com a ruína de José. E não se preocupam com a ruína de José, ou seja, a tribo mais pobre, mais marginalizada que ficou no povo de Israel. Quando há esta deflagrada injustiça, esta desigualdade social, aí surge a profecia. Exatamente porque a convivência social não é para isso. Portanto, uma doutrina social que atualmente a Igreja reacordou a partir do Papa Leão XIII e de lá para cá todos os sumos pontífices têm nos chamado a atenção sobre estes grandes temas das injustiças sociais, já vem de longe. Já estava presente como primeira voz em 760 a.C. no profeta Amós. E a conclusão do profeta é exatamente essa. Por isso, eles irão agora para o desterro. A coisa vai mudar. Quem tinha muito vai deixar de ter. E vão na primeira fila, para que se exemplarize e isso não volte a acontecer. E o bando dos gozadores será desfeito, daqueles que viviam de vida folgazã
achando que aquilo era duradouro, agora será desfeito. Ou seja, as riquezas, esta vida na folha, na flauta, ela engana. Não é uma esperança que não engana, é uma esperança falsa que não se preocupa com a ruína dos outros. O nosso Deus não gosta disso. Que Deus nos converta para que pensemos nos outros, nos preocupemos com os outros. O nosso futuro eterno depende do que fizermos hoje com aqueles que convivem com a gente. A fatura chega e está chegando. Vamos ouvir então a boa música católica e suplicar ao Senhor que nos converta e nos dê a graça da responsabilidade com os bens que usamos e a preocupação com aqueles que não os têm. Bom domingo, boa música católica para você. A gente se ouve daqui a um pouquinho, após a boa música católica. Um abraço e até logo. A palavra é Jesus Cristo. Ide ao mundo inteiro anunciar a toda criatura a boa nova, e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espera este vinho, este pão, o pão da vida, o pão da vida, o pão do amor, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão da vida, o pão do amor, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu. Que todos os povos celebrem nesta refeição o amor, a alegria de sermos irmãos e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espera este vinho, este pão, o pão da vida, o pão da vida, o pão do amor, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão da vida, o pão do amor, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu. Que todas as culturas se encontrem na fé e proclamem o que ensinou Jesus de Nazaré, e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espera este vinho, este pão, o pão da vida, o pão da vida, o pão do amor, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão da vida, o pão do amor, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão da vida, o pão do amor, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu.
A palavra é Jesus Cristo. Ouçamos agora e rezemos, neste 26º domingo do tempo comum, o Salmo 145, como salmo responsorial da liturgia da palavra de hoje. O refrão: bendize minha alma e louva ao Senhor. Primeira estrofe: o Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Refrão: bendize minha alma e louva ao Senhor. Segunda estrofe: o Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Refrão: bendize minha alma e louva ao Senhor. Terceira estrofe: ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Refrão: bendize minha alma e louva ao Senhor. Com este salmo, nós entramos em contato com as definições mais capilares da ação divina de justiça e de bondade para com seu povo. Por causa da sua fidelidade, diz o salmista, fiel para sempre, o Senhor faz justiça aos que são oprimidos, dá alimento aos famintos, liberta os cativos, abre os olhos aos cegos, ergue quem caiu, ama aquele que é justo e protege o estrangeiro, ampara a viúva e o órfão e confunde os caminhos dos maus. A verdade, aqui temos duas prerrogativas das bondades do Senhor e da execução da sua justiça. Como o profeta Amós se referiu ao Senhor, nós também aprendemos com a salmodia que canta a justiça divina. A justiça do Senhor se chama misericórdia e o seu coração se derrama em ações de bondade para com seu povo, como também de punição àqueles que o humilham, aqueles que fazem o mal ao seu povo. Por isso que depois de dizer de tantas maneiras que Deus ama o seu povo, o salmista não hesita em dizer que ele confunde os caminhos dos maus. É um mistério interessante, porque a divina providência de fato age assim. Nós não conseguimos definir e controlar a ação misericordiosa do Senhor, mas ela é sempre um mistério que costura, que dirige os tempos, os acontecimentos. Tudo está, de certo modo, sob o controle do Senhor. Não nos cabe prever o futuro, mas nós podemos ajudar a compô-lo dentro da colaboração com a divina providência e também na prática da justiça do nosso Deus. Portanto, cada um de nós tem uma vocação à justiça, uma vocação primigênia. Deus é justo e a nossa justiça precisa ser superior àquela justiça distributiva do dar e receber, do dar pelo mérito, a meritocracia. Não, a nossa justiça deve ser excelência de generosidade, de abundância, de fartura, uma medida que é sobre-humana, com certeza, mas é esta a nossa origem. Nós somos de origem celestial, divina, como vocação originária. Viemos de lá,
do coração de Deus. Portanto, nada estranho que uma pessoa seja muito generosa. Não é estranho que uma pessoa se supere. Estranho é uma pessoa praticar a maldade. Uma pessoa se organizar para a consecução de práticas criminosas, injustas, humilhantes dos pobres, depauperadoras de patrimônios. Sim, isto soa mal, isso não é próprio do antropós, do homem, da humanidade, de uma pessoa humana. Próprio da pessoa humana, que numa antropologia teológica bíblica, que se entende assim, é normal que cada um busque, tente e acabe por conseguir fazer uma vida cheia de generosidades, de diligências abundantes, daquilo que nós caracterizamos ou situamos dentro de um quadro referencial de santidade. O santo não é uma pessoa estranha. O santo jamais foi uma pessoa esquisita. O santo é alguém, como dizia o Papa Francisco, que está na porta ao lado. A santidade da porta ao lado, ou seja, alguém que está muito afinado com o cotidiano em suas rotinas. A nossa rotina é rotina de santidade. Dormir, comer, alegrar-se, trabalhar, estudar, rezar, fazer a própria comida, tomar um ônibus apertado e concorrente, comunicar-se, visitar alguém que necessita da nossa ajuda e presença, participar da Eucaristia, da oração, fazer silêncio, sofrer com resignação e resiliência, pensar, tudo isso compõe uma vida e, portanto, vida de santo, vida santa. Como Deus é o Trihagios, o 3 vezes santo, nós somos santos, sim, daquela santidade herdada que o Senhor colocou em nossas vidas. Por isso, fomos feitos para bendizer com nossas almas e louvar ao Senhor. Eis porque o salmista, no Salmo 145, hoje, nos convida a isso. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Desta maneira, o reinado de Deus vai se perfazendo, vai tomando uma performance na vida da gente, vai nos ajudando a nos tornar diáfanos, transparência do reino de Deus mesmo que atua no mundo em formato antropomórfico, portanto, na forma humana. Que belo isso! O salmista hoje nos ajuda a entender que a justiça é o caminho de uma humanidade feliz e equilibrada. Estamos necessitados, muito necessitados disso hoje, mais do que nunca, quando as aberrações em desrespeitos, aviltamentos, guerras, mortes, lutos, estão deixando o mundo numa situação tão perigosa e preocupante. Queremos melhorar tudo e todos, começando por nós. E é isso que nós pedimos ao Senhor hoje, ao concluir esta meditação sobre o Salmo 145. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Nós vamos ouvir a boa música católica para que daqui a pouquinho a gente tome nas mãos o texto da segunda leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Um ótimo dia para você. Muito obrigado por toda a sua contribuição para que o nosso canal seja impulsionado com a ativação do sininho, a inscrição, o seu like, sua curtição deixado aí, né? A curtida do nosso canal e o seu engajamento, comentários e a própria audiência do vídeo todo. Que Deus lhe abençoe para que com tudo isso fortaleçamos este meio de comunicação que nos faz tanto bem. Agora, boa música católica para todos nós
e a gente se ouve daqui a pouquinho na terceira parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. A palavra é Jesus Cristo. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, meu coração ferido, volto convencido que este é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei. A palavra é Jesus Cristo. Agora ouviremos a segunda leitura da Santa Missa do 26º domingo do Tempo Comum, dia da Bíblia, conclusão do mês da Bíblia. Agradecidos a Nosso Senhor, porque Sua palavra produz um efeito maravilhoso em nossas vidas. Sua palavra não é uma palavra de qualquer livro, de qualquer literatura, peça tipográfica. A palavra de Deus não é nem mesmo a Bíblia. A palavra de Deus está contida na Bíblia, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus que precede, supera e sucede a Bíblia. Deus fala através da criação, da redenção, da santificação, fala também através dos textos do registro que a Sagrada Tradição recolheu e colocou por escrito na Bíblia, nesta biblioteca maravilhosa de 73 volumes, mas também fala Nosso Senhor por meio de acontecimentos dramáticos, traumáticos, bonitos, tépidos do dia a dia, daquela alegria de quem curte a rotina cotidiana como um dom da divina providência. Deus nos fala através de Jesus crucificado, ressuscitado, atuante na sua igreja. Deus nos fala através dos acontecimentos que todos os dias questionam, desafiam e nos solicitam a atuação cada vez mais comprometida com Ele e com a humanidade, numa harmonia equalizante da nossa vida. A palavra de Deus, então, é a riqueza do nosso domingo e do nosso dia. Por isso, todos os dias, nós queremos oferecer este programa porque estamos convencidos de que a palavra que ilumina a nossa vida, tão necessária, é do Senhor Jesus. A palavra é Jesus Cristo. Vamos ouvir então a segunda leitura da Santa Missa deste domingo. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos de 11 a 16.
Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Jesus Cristo, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo conheceu Timóteo na cidade de Listra, numa segunda viagem missionária que fez à Ásia Menor, atual Turquia, e aí ele está colocando as indicações formativas para este rapaz que, apesar de jovem, Paulo vai confiar-lhe a guia da igreja em Éfeso. Será o bispo de Éfeso, como a Tito, Paulo fez bispo da ilha de Creta, dos cretenses. Paulo chama Timóteo de homem de Deus. Tu que és um homem de Deus. O que quer dizer ser um homem de Deus? É a declaração batismal mais tranquila, mais connatural à nossa condição de seguidores de Jesus, de filhos de Deus. Porque o Senhor colocou dentro de nós uma grande paixão pelo que Ele ama e um grande asco por aquilo que Ele não aprova. Então, é fácil dizer para Timóteo, tu que és um homem de Deus, que amas aquilo que tu aprendeste desde cedo das Escrituras, que tua mãe, Eunice, e tua avó, Loide, te ensinaram. E sendo homem de Deus, começa então uma série de 7 atitudes, muito interessante, 7 atitudes que configurarão a personalidade daquele rapaz como futuro bispo de Éfeso. Quais são estas coisas? Foge das coisas perversas. Segunda, procura a justiça. Terceira, procura a piedade. Quarta, procura a fé. Quinta, procura o amor. Sexta, procura a firmeza. Sétimo, procura a mansidão. Com isso você vai realizar um combate grande, gigantesco, mas é o bom combate que a fé implica. E com este combate, tu vais conquistar a vida eterna. A vida eterna. A vida eterna é esta, que todos conheçam a Cristo Jesus como o único Filho que o Pai enviou. E todos conheçam a Deus Pai como o único Deus verdadeiro. João 17,3, ali está a definição de vida eterna para Jesus. Que todos te conheçam a ti, ó Pai, como o único Deus verdadeiro e ao teu Cristo que tu enviaste. É dessa maneira, então, que Paulo sugere a que Timóteo seja uma pessoa irrepreensível diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Jesus, que deu o bom testemunho da verdade até perante Pôncio Pilatos. Paulo diz a Timóteo, eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro. Que mandato é esse? A missão que Paulo confiou a Timóteo, que a comunidade está esperando dele,
porque todos esperam algo de nós. Guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que habita numa luz inacessível e que virá com poder. A Ele a honra, o poder eterno, o nosso Amém. Com estas palavras, Paulo então solicita de Timóteo uma seriedade muito grande, como também deixa a entender para todos nós a necessidade de fugir do mal e praticar o bem. Motivados pela justiça, a fé e a caridade, e com isso se conquista a vida eterna. Sem isto, a gente pode se encontrar na região dos mortos, a gemer, a chorar pelo tempo perdido, por não ter aproveitado as ocasiões, sobretudo para amar o próximo, por deixar muita gente no desespero, enquanto a gente gozava de uma vidinha mitigada e que parecia nunca mais se acabar, e todavia chega a hora da morte e tudo também tem seu fim. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude para termos bem presente a fuga do mal, a prática do bem e a vigilância sobre a missão e vocação que o Senhor nos confiou. Bom domingo para você e para sua família, para os seus negócios, para os seus funcionários. Muito obrigado pela audiência. E agora vamos ouvir a boa música católica, porque daqui a pouquinho vamos ouvir a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 16, de 19 a 31. Um abraço e até logo. A palavra é Jesus Cristo. Pescador de homens, farei de ti, te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é esta que olha pra ti, pois quem me vê, vê o Pai. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas.
A palavra é Jesus Cristo. Ouçamos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 16, versículos de 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Concluímos com este domingo as possibilidades de ouvirmos a leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Mas se você ainda não o fez até hoje, o mês de setembro, o mês da Bíblia, só acabará depois de amanhã, não é? Nesse dia 30 de setembro. Portanto, você ainda tem tempo para pegar a sua Bíblia, abri-la na Carta aos Romanos e começar a lê-la. A Carta aos Romanos introduz as cartas paulinas. Depois dos Atos dos Apóstolos, nós temos a Carta aos Romanos. 16 capítulos. Tudo termina já no 15º, mas depois se reabre e se fecha de novo no capítulo 16. Te aconselho e vamos juntos aos círculos bíblicos nas comunidades, nas ruas, nas famílias. Isto sim é que ajuda a gente a ouvir e refletir juntos a palavra de Deus. Consideremos o texto do capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Se trata de uma parábola contada por Jesus para fariseus. Quando Lucas escreveu seu evangelho, as comunidades lucanas começavam a compor o texto evangélico que temos hoje. Tinha acontecido no ano 70 depois de Cristo, claro, uma devastação em Jerusalém. O general Tito, do imperador romano, veio à Palestina e não deixou pedra sobre pedra. Com isso, houve uma fuga em massa de muita gente que saiu da cidade, foi para as montanhas se esconder para escapar da morte, com medo, mas também com precariedade de vida. Quem era pobre ficou mais pobre. Certamente os ricos começaram a ter seus paraísos para a fuga, para a diáspora, para viver a sua fé.
A comunidade lucana é uma comunidade de Anauim e Aué, de pobres de Javé. Nossa Senhora vem dali. Jesus é herdeiro deste povo pobre. Conhece bem o que significa apertos, humilhações, a vida dura de uma pessoa pobre. Jesus conta esta parábola para os fariseus, que faziam parte de uma elite numericamente muito reduzida, que tinha todo o controle das coisas nas suas mãos, enquanto que a maioria estava à sua porta, jazendo, morrendo de fome, de necessidades. Jesus sabia disso. Por isso conta esta parábola, muito clássica, do rico epulão, inominado, sem nome, e de um pobre que estava à sua porta, mas que é nomeado. O nome do pobre é Lázaro, e Lázaro vem de Eleazar, é o nome hebraico, que quer dizer Deus auxilia. Deus é a minha proteção, é Deus o meu auxílio. O meu auxílio vem de Deus. Que nome bonito, o nome Lázaro. A este pobre, Lucas confere um nome muito importante. A segurança do pobre vem do Senhor. Por isso a alma do pobre bendiz e louva ao Senhor. O pobre tinha uma vida muito diferente do rico, embora coabitassem um na porta do outro. Enquanto o rico fazia festas esplêndidas todos os dias, o pobre todo dia tinha o infausto de ter que pedir esmola para comer. Enquanto o rico se vestia com roupas finas e elegantes, o pobre tinha de roupa as feridas e as línguas dos cachorros que lambiam suas feridas. Lucas é propositalmente exagerado, é hiperbólico, porque quer chamar a atenção do seu leitor. O rico estava numa casa muito confortável. O pobre estava no chão, na porta do rico. O que intriga é exatamente esta proximidade física, ao mesmo tempo em que se percebe no rico uma miopia, uma cegueira. As riquezas dele, o afã de ter uma vida segura e confortável, cegaram o rico, que não o deixavam mais ver o pobre que estava morrendo de fome na sua porta. O que iguala a ambos é a morte. Morre o pobre e é elevado. O rico morre também, diz o texto. Sim, rico vai morrer também. Rico vai morrer. Morre também o rico. E ao invés de subir, ele desce. Ele é enterrado. Começa então uma série de reversões, de revertérios na vida destes dois. O pobre agora se encontra do lado, nos braços do pai Abraão, nas alturas. O rico está na região dos mortos, no meio de tormentos, de onde levanta os olhos e vê, de longe. Antes ele não via que estava tão perto, agora vê de longe Lázaro junto de Abraão. Abraão aqui, ou pai Abraão, é uma metáfora, uma imagem aproximativa do eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que protege os pobres. Então ele grita: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda Lázaro. Por 3 vezes vai comparecer o verbo manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar minha língua. Manda Lázaro dizer aos meus pais, ao meu pai, meus irmãos, tenho 5 irmãos, que se cuidem para não vir acabar aqui. Manda um morto ressuscitar para ver se eles acreditam. Rico é terrível, ele quer mandar depois de morto ainda. E a mania de mandar no Lázaro. Não, a coisa mudou. Aqui ele não manda mais nada. Se mandou na terra, acabou, 0 chance agora de mandar. Agora ele é igual a todos. Pior, ele está numa situação deficitária, enquanto o outro superavitária.
Então não haverá chance de mudar mais nada. A morte iguala a todos e cobra, a fatura chega. Na vida, o rico recebeu bens, Lázaro os males, porque o Senhor veio em seu auxílio. Enquanto o rico não quis ver Lázaro, embora jazendo na sua porta, cavou um grande abismo histórico, moral, que cavaria igualmente, depois da morte, um abismo escatológico entre eles. A cena é dantesca, é terrível, mas Lucas faz isso de propósito para falar com a gente, porque deveremos nos situar aqui. Quem somos nós nesta parábola? E o rico gosta de palhaçada, é labioso, quer enganar a Deus até depois de morto. Manda, pai Abraão, manda um morto ressuscitar, para que meus irmãos não venham acabar onde eu estou. E o Senhor que diz, não, eles têm Moisés, que é a lei, e os profetas que os escutem. Ainda que um morto se levante daqui e apareça lá, eles não vão acreditar se não ouvem nem Moisés, não querem nem saber da Bíblia, nem de igreja, nem de nada. Como você abandonou a comunidade, olhem que deu. Portanto, a saída é participar da comunidade e valorizar os pobres, que são os privilegiados e os prediletos de Deus. Enquanto nós não mudarmos nossa mentalidade, a eternidade vai ser perigosa. Sim, porque nós preparamos a eternidade no tempo, o amanhã no hoje. Nós preparamos a vida eterna na vida terrena. A gente quer se esquecer disso o tempo todo, mas a verdade é esta. E o Evangelho deste domingo está querendo nos dizer, ou a gente muda logo, ou depois não haverá mais chance, não terá mais tempo. Que Deus nos livre da cegueira das riquezas, da superbície, da soberba, do orgulho, em cima de tão poucos bens, tão fugazes e tão sem graça também. Para o caixão não vai além do nosso corpo, talvez um pouco de flores. Que Deus nos dê leveza, limpeza e liberdade, para que, livres de tudo, nós possamos amar ao Senhor naqueles que tão pouco receberam para viver, mas colaborar com o auxílio que Deus sempre dá para com os pobres. Que o Senhor nos converta. Tenhamos um feliz domingo, uma semana agradável e um bonito mês de outubro, que começará quarta-feira com a festa de Santa Teresinha, a padroeira mundial das missões. Fique com Deus e com Maria. Vamos pedir a Nossa Senhora, na passagem do mês da Bíblia para o mês do Rosário, em que o Papa nos convida durante todos os dias a rezar pela paz, concluamos o nosso programa de hoje dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. A chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder
fingir que eu não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que eu não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, Virar pro outro lado e fingir que eu não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não perceber, de não ver teu amor passar. Tenho medo de estar distraída, magoada, ferida e então me fechar. Tenho medo de estar distraída, magoada, ferida e então me fechar. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de estar a gritar e negar-te o meu coração. Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça e eu lhe digo que não. Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça e eu lhe digo que não. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim,